Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, agora sim, com som, porque a gente postou o vídeo depois que eu vi que ele estava mudo. É que o microfone que eu estava usando, ele descarregou e eu não tinha prestado atenção. E como não dá tempo agora de carregá-lo, eu vou gravar o vídeo sem o microfone mesmo, tá bom? E você vai ter um pouquinho de paciência, que minha garganta hoje não está das melhores, mas a gente vai ter o nosso bate-papo aqui, como sempre. Aliás, não só o bate-papo, mas o convite também para você se inscrever aqui no canal do YouTube, se inscrever também lá no Instagram, para que as redes sociais possam conversar e sempre acompanhar tudo que eu posto aqui e lá. Se gostar, é claro, deixe o seu like, o seu comentário, eles são muito bem-vindos. E se você também não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, aqui está o meu convite. Toda semana, às quartas-feiras, temos aula nova sobre vários livros da Bíblia. E o pessoal que já é matriculado, fique tranquilos, que eu já marquei agora, na agenda esse mês, nós vamos ter uma aula ao vivo para vocês e eu vou sortear aquela prometida viagem para Israel. Lembra que eu prometi? Palavra é promessa, tá bom? Ou melhor, promessa é palavra, né? A gente tem que cumprir. Promessa é dívida, esse é o provérbio que eu queria dizer. Muito bem, meus queridos, eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre esse tema. Por que o povo reunido em Jerusalém, ali no ano 30 de nossa era, escolheu Barrabás, em vez de Jesus? Por quê? Essa pergunta pode parecer um tanto óbvia, e você pode dar alguma resposta mais homilética. Escolheram Barrabás ao invés de Jesus porque o povo era cruel, porque eles não tinham coração no bem. Bom, são respostas retóricas que não elucidam o problema. Afinal de contas, por que escolher Barrabás? Barrabás era um homem mau, Jesus era um homem bom. Será que o povo estava tão cego assim? Afinal de contas, Jesus havia entrado em Jerusalém poucos dias antes, montado no jumentinho e sendo aclamado com hosanas nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o filho de Davi. Ou seja, eles tinham reconhecido em Jesus como rei. O que aconteceu poucos dias depois, essa contradição absurda, que o povo agora escolhe um bandido e não Jesus. E antes de eu continuar a minha explanação, é bom fazer aqui um esclarecimento. Eu não estou com esse vídeo jogando indireta para o candidato A ou candidato B. Eu digo isso pelo seguinte: estamos vivendo os últimos dias antes da eleição do segundo turno e os nervos estão à flor da pele. Eu não me eximo de falar de política quando necessário, embora vocês saibam que eu faço isso da maneira mais tranquila possível e mais técnica e respeitosa. Há outros vídeos que eu gravei aqui sobre as eleições e você pode assistir ali. Mas hoje, especificamente, eu não estou falando da eleição. Então, quem tentar ver nas minhas palavras aí uma indireta sobre a escolha que nós temos agora entre dois candidatos e que eu esteja comparando um a Jesus e outro a Barrabás, errou feio. Não é esse o meu objetivo. O máximo que eu posso admitir para vocês aqui é que esse vídeo que eu estou gravando, ele reflete, ou pelo menos tem a intenção de levar você a refletir um pouco sobre esses tempos tão animosos que estamos vivendo, onde as pessoas estão brigando umas com as outras por causa de uma posição política. Isso é muito sério, muito delicado. Então aqui é o máximo que você pode encontrar de legítima semelhança entre o que eu disser e o que está acontecendo. Qualquer semelhança além desta que você enxergar será mera coincidência ou não compreensão daquilo que eu estou tentando passar. Ficou claro? Eu digo isso porque essa semana eu até preguei numa igreja e fui apresentar um bebê e eu, embora seja destro para escrever, para a maioria das coisas, algumas coisas eu faço melhor com a mão esquerda. E como eu peguei a criança, eu pedi para me darem no braço esquerdo, porque senão eu ia ficar muito desengonçado do lado de cá. E quando eu peguei, eu falei assim, olha, me dá aqui no lado esquerdo, porque a coisa para mim funciona melhor aqui à esquerda. E eu vi que muitos começaram a rir, e eu entendi o trocadilho que muitos pensaram que eu estava fazendo. E eu expliquei que não se tratava de nada disso. Eu estava realmente falando de uma situação física real. A minha esquerda é melhor para algumas coisas, para outras eu faço com a mão direita. Só isso. Com esta advertência colocada, vamos então à questão por que o povo escolheu Barrabás. Eu quero ler a passagem bíblica
que alude a isso com vocês, eu vou começar lendo o Evangelho de Mateus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 27, versículos 15 em diante. Diz assim: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Mateus 27, versos 15 em diante. Nós não temos ainda nenhuma evidência fora da Bíblia desse costume romano de soltar um dos prisioneiros numa época de festa religiosa. Mas isso não significa que a Bíblia esteja falando uma mentira ou uma lenda. Há muitos costumes culturais e até legais que nós temos a evidência deles, às vezes por um único testemunho do passado, uma única evidência. Então, a história e a arqueologia é feita de fragmentos de episódios. Nós não temos o quadro completo de tudo. Mas continuando, naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Bom, em primeiro lugar, deixa eu explicar para você esse contexto em que Pilatos estava. O povo judeu sempre foi conhecido na história como sendo um povo tremendamente guerrilheiro, revolucionário, e era muito fácil levar o povo a seguir um líder político ou rebelde que queria provocar uma guerra civil para expulsar os romanos da terra dos judeus. E há vários líderes guerrilheiros na história do judaísmo. Tem um livro ali atrás de Flávio Josefo, que na verdade é um livro grande que tem todas as obras de Flávio Josefo, inclusive as guerras judaicas dos judeus, né, e a história dos hebreus. E esses livros contam desses líderes revolucionários e dão o nome deles e como eles tentaram levar a efeito uma guerra civil contra Roma, e todos eles terminaram em fracasso. Pois bem, nessa época, os romanos fizeram com que os judeus, pelo menos os judeus da Judéia, fossem obrigados a serem governados por um representante de César, um prefeito, o governador romano, ou procurador romano, como era o caso de Pôncio Pilatos. Dá-se a entender, pelo que lemos de Flávio Josefo, que receber do imperador a incumbência de governar os judeus era um cargo que não era um elogio, não, nem um progresso na carreira. Pelo contrário, era um castigo, era uma espécie de fim de linha, sabe? Quando as pessoas trabalham num banco e alguém manda para ele ser gerente de uma agência complicada lá no fim do mundo, ou um delegado de polícia que é mandado para ser delegado de um distrito policial de um lugar muito violento, muito problemático, era assim que os políticos romanos recebiam a incumbência de serem governadores dos judeus. Não era uma coisa muito fácil, não era um presente de César. E ao mesmo tempo que era algo ruim, o governador romano tinha que manter assim tudo muito bem organizado, porque se estourasse uma guerra civil nas mãos desse governador, ele poderia ser seriamente punido por César, punido inclusive com a morte, perda dos títulos, uma série de coisas. Então tudo que o Pilatos menos queria era uma guerra civil. Ele estava com uma batata quente na mão. Por quê? Ele tinha os líderes dos judeus ali, do templo, exigindo que ele condenasse Jesus à morte sob a acusação de que Jesus se proclamara rei no lugar de César. Aqueles líderes ali também não estavam nem aí para César, eles odiavam César. Mas, por questão política, queriam se fazer amiguinhos de Roma. E eles odiavam Jesus, eles queriam levar Jesus à morte por qualquer razão. Por isso levaram a Pilatos essa falsa acusação. Pilatos poderia simplesmente atender aqueles homens, mas ele tinha algumas preocupações que o faziam ficar com o pé atrás. A primeira delas, talvez a menor, seria que Pilatos não encontrou em Jesus nenhum motivo legal para condená-lo à morte. Ele percebeu que aqueles homens estavam armando uma arapuca para Jesus. E ele poderia sentenciar à morte um inocente. Somado a isso, a esposa de Pilatos, que tradicionalmente é chamada de Cláudia, ela fala com ele, o Evangelho de Mateus conta isso, que não fizesse dano a Jesus, porque ela sonhara com Jesus na noite anterior e que ele era um homem santo. E como um romano supersticioso que dava muito valor a sonhos, ele tinha medo
de algum mau agouro, caso ele condenasse um inocente à morte. A terceira razão pela qual Pilatos temia sentenciar Jesus à cruz é porque dias antes, eu fiz menção disso, Jesus chegou a Jerusalém com uma grande multidão atrás dele, gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e ele montado no jumentinho. Eu não sei se Pilatos já estava em Jerusalém nesse dia, no dia da entrada triunfal de Jesus. Sim, porque Pilatos não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia Marítima. Eu não sei se Pilatos já estava lá ou se ele escutou as notícias dessa entrada triunfal de Jesus. E ele sabia que a multidão que aclamava Jesus naquele domingo, naquele dia, era uma multidão de pessoas provincianas, pobres, realmente da parte mais baixa da pirâmide social. E havia também algumas pessoas ricas que eram simpáticas de Jesus, mas a grande massa era ainda de pessoas mais simples. E você sabe que ao longo da história são geralmente os excluídos que fazem as revoluções, às vezes liderados por um líder mal intencionado, que faz daquele povo ali uma manobra para os seus interesses e os leva, como por exemplo, o povo foi levado a queimar a Bastilha, derrubar a Bastilha, a Revolução Francesa, e às vezes alguns espertinhos acabam se valendo da simplicidade dessas pessoas. E se Jesus agora tivesse os seus simpatizantes revoltados contra Pilatos, ou seja, ele teria uma guerra civil. Por outro lado, se ele não condenasse Jesus, aqueles homens podiam fazer uma carta acusando-o de conspirar contra César, e como é que Roma iria receber essa denúncia dos líderes do templo de Jerusalém? Então, por um lado, ele não poderia condenar Jesus, nem soltar Jesus. Percebeu a escolha, o dilema que ele estava? Então, o que Pilatos fez? Ele trouxe Barrabás e falou, tá bom, então eu vou soltar um, como vocês querem, Barrabás ou Jesus. Ele esperava que o povo escolhesse Barrabás, pelas razões que você já sabia antes de assistir esse vídeo. Mas, para sua trágica surpresa, o povo escolheu que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Ele jurava que o povo ia escolher Barrabás para ser crucificado, mas os papéis se inverteram. Bom, como é que a gente entende tudo isso? Quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui. Essa passagem do livro de Atos que eu vou ler para vocês, ela coincide com o momento após a ressurreição de Jesus, imediatamente antes dele ser assunto ao céu. Então, vamos fazer a cronologia aqui. Jesus ficou durante 3 anos e meio ensinando para os seus discípulos e de maneira especial para os apóstolos que ficavam com ele. Nesses 3 anos e meio, Jesus explicou a exaustão que o seu reino não era desse mundo, que ele iria preparar um lugar para eles na casa do Pai, que depois ele voltaria, que aqui na terra eles deveriam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas que eles deveriam anunciar a chegada do reino dos céus. Mas, via de regra, os apóstolos ficavam brigando por cargos, entendendo que Jesus iria instituir um governo terreno naquele momento ali. E ele falava, não, gente, eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser tirado das mãos de vocês. E eles não entendiam. Até parece às vezes que Jesus era um péssimo professor, ou eles que eram péssimos alunos. Ou quem sabe uma terceira explicação, quando você está apaixonado demais por uma ideia, você fica obtuso para ouvir qualquer contra-argumentação àquela ideia. Isso é muito sério. O Nietzsche dizia que nada aprisiona tanto o ser humano como as suas convicções. Então isso é uma advertência filosófica que eu até faço para você. Será que as suas convicções são sensatas, razoáveis, racionais? Ou são convicções que tapam o seu ouvido para ouvir qualquer contra-argumentação? Você está tão viciado a pensar daquele jeito que qualquer pessoa que apresente um argumento contrário, você nem escuta, você não entende, mesmo que você tenha um QI elevado ao nível de Albert Einstein. Coisas às quais nos apegamos, às vezes se tornam um mantra para nós, um dogma, e a gente não abre mão daquilo. Talvez isso aconteceu com os discípulos. E o dogma deles é que o Messias deveria expulsar os romanos e instituir o governo de Israel na terra. E expulsar os romanos, leia, expulsar com guerra, com derramamento de sangue, com espada na mão.
Aí no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 6, diz assim: Então os discípulos estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram: Será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Sabe, fazendo uma comparação apenas parcial, quando Sócrates foi condenado a tomar cicuta, o veneno, e o Fédon, o banquete, ali conta os momentos finais da morte de Sócrates, ele tomava o veneno e começava a falar, e os discípulos anotando as últimas palavras dele ali, até que finalmente, quando ele já está inerte, o seu rosto foi coberto por um pano, ele faz menção de falar. E Adimanto, com a Deodato, com o Platão, com outros discípulos que estavam ali, levantam o rosto de Sócrates na esperança que ele fosse dar uma pérola filosófica, quem sabe uma resposta, uma última pergunta, e ele, de maneira irônica, apenas fala, já com a voz fraca: devemos um galo a Asclépio, pague-o, por favor, né? O Sócrates foi irônico até na hora de morrer. Jesus, não digo que foi irônico, mas Jesus também não estava morrendo aqui, pelo contrário, ele já havia ressuscitado. E depois de ressurreto, ele passou ainda 40 dias dando estudos para os discípulos. Veja bem, esses 40 dias para mim seriam superiores aos 3 anos e meio que Jesus andou com eles, porque durante 3 anos e meio, eles viam Jesus sujando o pé no chão, dormindo, acordando. Agora, depois da ressurreição, embora Jesus ainda retivesse um corpo físico de carne e osso, com as marcas da crucifixão, era ainda assim um corpo glorificado. Eu não creio que Jesus passou esses 40 dias, 24 horas por dia com eles, como antes. Talvez ele aparecia e sumia, dando os últimos ensinamentos. E agora eles sabiam que ele iria voltar para a casa do Pai. Nesse momento, eles tinham a chance de fazer a última pergunta para Jesus. E de tanta coisa que eles podiam perguntar, eles voltam na velha tecla nacionalista. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus, quem sabe, fazendo tenha paciência, disse para eles assim: olha, não compete a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade. Mas calma, vocês receberão o poder. Esse poder, a palavra poder aqui em grego é dinamis, a mesma raiz da palavra dinamite, que no futuro seria o explosivo. Esse poder, dinamis em grego, é um poder realmente que causa uma explosão, digamos assim. Não é aquele poder de autoridade, exousia, nem o poder político, cracia, não. Aqui é um poder de realmente fazer algo acontecer, que era o poder que eles queriam. Não é à toa que da palavra dinamis vem a palavra dinamite, explosão. Mas calma, para esse poder acontecer, vocês vão ficar em Jerusalém, esperando que venha do alto. Aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Vocês vão conquistar o mundo, mas não do jeito que vocês estão imaginando, com um exército, nem quando vocês estão imaginando. O poder não virá de uma propaganda política, virá do alto. Agora, por que os discípulos eram tão insistentes em falar da restauração do reino de Israel? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita agora. Bom, vamos lá. Se você olhar, se eu pegar... Tem 2 datas aproximadas que dão para Abraão. Alguns colocam Abraão por volta de 2000 a.C., outros colocam Abraão por volta de 1800 a.C. Eu vou colocar a data de 1800 arredondando, tá bem? De Abraão até Jesus, se eu ignorar os 4 anos que temos aí de um errinho na história, sim, porque Jesus nasceu entre 6 e 5 antes de Cristo, mas eu explico isso num outro vídeo. Eu teria mais ou menos uns 1830 anos, estou arredondando a conta, 1830 anos de existência dos hebreus, desde Abraão até Jesus, 1831 anos, alguma coisa por aí, 1830, vamos arredondar a conta. Desses 1830, o povo de Israel passou pelo menos 230 anos peregrinos em Canaã, sabe? Abraão, de Del em Del, ali, nômades, sem ter uma terra própria, mais 230 anos como escravos no Egito. Isso dá 430 anos. Depois, em 722, depois disso, eles sofreram ainda muito na mão dos inimigos ali, como os filisteus, os amorreus,
os amonitas, os fariseus que não queriam deixar o povo entrar na terra da promessa, você se lembra? Eles ainda sofreram ali alguns anos, pelo menos 300 anos, durante a época dos juízes, em que eles ficaram lutando para ter a hegemonia da terra. Então, 430 com 300, eu já estou a 730 anos de opressão que o povo sofreu. Depois disso, em 722 a.C., a Assíria vem, deporta os judeus do norte, os israelitas, né, do Reino do Norte, acaba com 10 das 12 tribos, praticamente acaba com a maior parte das tribos de Israel, e eles ficam sem a parte norte, em 722 a.C. Depois, em 605 a.C., começam 70 anos de cativeiro da Babilônia. Então, 70 anos da Babilônia, se eu somar aos 730 anos, eu já estou falando de 800 anos de opressão. Se a esses 800 anos eu somar 722 a.C. até 600 a.C., 605 a.C., eu tenho aí mais uns 100 anos, 100 e poucos anos de sofrimento. Então, já estou na minha conta aqui, vamos ver, 730 anos que eu falei com vocês, né? 730 anos, agora eu já perdi a conta aqui. Mais 800, eu já estou quase chegando a 900 anos de opressão. Depois dos 70 anos do cativeiro, você ainda tem o período de domínio dos gregos, com Antíoco Epifânio. Tiveram um hiato ali de independência durante a Guerra dos Asmoneus. Depois, em 67, alguns colocam 64 a.C., vem Pompeu, conquista a Judéia e eles se tornam agora vassalos dos romanos, até a época de Jesus. Eu perdi aqui a minha conta, não vou mentir para vocês. Mas se eu somar rápido aqui, eu cheguei quase a 1000 anos, 900 anos pelo menos, de opressão do povo hebreu. Veja, se de Abraão até Jesus eu estou falando em torno de 1830 anos de história do povo e eu tenho 900 anos de opressão, significa que 50% da vida dos hebreus foram anos de opressão, subserviência a estrangeiros. Então eles tinham um trauma terrível quanto a isso. Um trauma maior que era ainda muito presente nos dias de Jesus. Imagine só, o Brasil é um país grande, rico, e às vezes as pessoas ficam muito irritadas, e com razão, com os mandos e desmandos de algum político corrupto, seja um governador, um prefeito, um presidente, um deputado, um vereador. Há muita raiva quando, por exemplo, você sabe que a creche, os meninos estão passando fome ou comendo a água com um leite talhado ali, bem fraquinho, e umas bolachinhas porque houve desvio do dinheiro da merenda, ou que a rua está toda esburacada porque o dinheiro do IPVA está indo para bolsos de pessoas aí que estão roubando. Isso é terrível. Agora, quer piorar a indignação mediante essa corrupção de governos? É você ter a corrupção instaurada por um governo estrangeiro. Aí a coisa piora. Imaginem só, eu tenho muitos queridos amigos e irmãos argentinos, eu vou fazer uma comparação aqui, mas os argentinos não fiquem bravos comigo, é só uma comparação. Há uma rivalidade muito grande do Brasil contra a Argentina no campo do futebol. Mas eu já dei aula na Argentina, na Universidade da UAP, e fui muito bem recebido pelos argentinos quando eu fui lá. Eu tenho um carinho muito grande pelos argentinos, mas permitam-me, los hermanos, fazer uma comparação se a Argentina agora invadisse o Brasil. Imagine que você está andando agora na rua e tanques de guerra com soldados argentinos e instaurado aqui um representante da Argentina para cuidar do Brasil a ferro. Imagine agora que os impostos caros que você paga no Brasil estão sendo usados para construir coisas na Argentina e não no Brasil. Imagine agora que um soldado argentino é visto numa rua batendo numa criança, batendo numa senhora de idade. Imagine também ainda que você está vindo para sua casa cansado, trazendo um remédio que a sua esposa tem que tomar na hora certa, e um cidadão argentino passe por você e obrigue você a dar meia volta e carregar a mochila dele por 1 milha. E você sendo obrigado a fazer aquilo com requintes de crueldade e humilhação infringidas por esse estrangeiro. Se você entendeu essa comparação, você
entenderá o que os judeus estavam passando. Porque tudo que eu descrevi aqui de maneira ficcional, de soldados argentinos batendo numa mulher em público, obrigando você, um cidadão argentino, a carregar a mochila dele, isso acontecia com os judeus que estavam sob a administração romana. Os impostos que Roma cobrava de Israel, que não eram poucos, eram pesados, iam para os cofres romanos. Muita coisa era roubada. O povo era humilhado. Eles não queriam mais saber daquilo. Vilas inteiras de judeus foram queimadas pelos romanos. Eles tinham ódio dos romanos. E embora eu não subscreva o ódio, eu entendo quando eu vejo um, porque eu lembro, por exemplo, agora no Líbano, eu ouvi a história de um rapaz lá que ele foi torturado pelos aliados de Bashar al-Assad na Síria. Eles quebraram todos os dentes da boca dele, quebraram os 2 polegares e o fizeram durante um mês inteiro ficar comendo uma azeitona por dia sem dentes. O ódio dele era tão grande que ele todos os dias falava abertamente que ele quer voltar na Síria para matar o Bashar al-Assad. Repito, eu não subscrevo esse ódio, mas a gente compreende por que as pessoas têm, pelo trauma que os levam a odiar tanto. E na época de Jesus era isso, todo mundo queria alguém que os livrasse de Roma. Havia também entre os judeus a chamada esperança messiânica. Quem era o Messias? O Messias era aquela figura divina que viria, ou divina, ou vinda de Deus, que viria para livrá-los dos seus inimigos e assentar-se no trono de Davi. Só para explicar para você, Messias é a forma portuguesada, como nós falamos o termo hebraico Mashiach, que significa o ungido. Os gregos traduziam Mashiach por Christos, e a gente fala Cristo. Então Jesus Cristo significa Jesus o Messias, Jesus o ungido, ou seja, Messias e Cristo é a mesma palavra. Esperança messiânica é a esperança da vinda de um Cristo. E havia vários Cristos. Jesus era o Cristo, que nós cristãos acreditamos era o único legítimo e verdadeiro. Mas candidatos a Cristos, havia vários. Alguns não se proclamaram tanto assim como Cristo. Por exemplo, nós não temos muita informação histórica, inequívoca, de quantos líderes judeus se proclamaram Cristo antes da destruição do templo no ano 70 de nossa era. Mas muitos líderes rebeldes, isso nós temos. Alguns deles talvez se proclamaram Cristos ou foram reconhecidos como um libertador, não sei, mas a lista deles é grande. O livro de Atos dos Apóstolos menciona alguns desses líderes. Eu vou abrir com vocês aqui Atos capítulo 5, versículo 34. Eu vou ler o verso 36 e 37, melhor. Esse contexto que eu estou lendo aqui é quando Gamaliel recebe de outros judeus a ideia que os discípulos de Jesus de Nazaré eram perigosos. Então Gamaliel discursa dizendo assim, vocês esqueceram que vários grupos rebeldes já se levantaram e não deram em nada? Então se esse grupo não for de Deus, não precisam fazer nada contra ele, que ele vai acabar sozinho, como os demais acabaram. Agora, se ele for de Deus e vocês se levantam contra ele, isso pode ser muito perigoso para vocês. Então deixem, não façam nada contra os cristãos. E Gamaliel dá os exemplos, porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, o qual juntamente cerca de 400 homens ficaram. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto. Bom, aqui nós temos a menção de 2 desses líderes rebeldes, Teudas e Judas o Galileu. Esses mesmos nomes são citados por Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, que eu fiz menção para vocês. E ele dá alguns detalhes a mais sobre Teudas. Teudas, ele guiou uma multidão pelo Rio Jordão e ele queria chegar até Jerusalém. Só que ele acabou sendo preso, decapitado e o povo dispersou, exatamente como a Bíblia fala, e Flávio Josefo também dá esse depoimento. Quanto ao Judas o Galileu, nós temos um problema de cronologia, que Flávio Josefo parece colocar esse Judas na época de Cláudio, mas aqui fala o recenseamento, parece ser o recenseamento que aconteceu no ano 6 de nossa era, quando os judeus se levantaram, guiados por esse Judas, o Galileu, que queria a todo custo fazer um levante contra Roma, porque eles estavam recenseando o povo para cobrar mais impostos. Ah, e detalhe,
falando em cobrança de impostos, essa informação é importante porque eu vou dizer mais à frente, se tinha alguém que os judeus odiavam mais do que os romanos, eram os judeus que eram pró-Roma, especialmente aqueles judeus que trabalhavam como cobradores de impostos dos romanos. Olha como é que os romanos eram espertos. Eles cobravam o imposto do povo, mas eles punham os próprios judeus para cobrar os impostos, sabe? E eles sabiam que esses que cobravam impostos eram corruptos também. Mas Roma não estava nem aí. Se o que Roma estava esperando de imposto era 400 denários, que viessem os 400 denários. Se aquele camarada, com o furto, com o roubo, cobrou 500 denários do povo e ficou com 100 denários para eles, os romanos não estavam nem aí. Eles faziam vista grossa, porque era uma maneira segura do dinheiro chegar na mão deles, vindo pelas mãos de alguém do povo que eles estavam subjugando. Então os judeus odiavam os cobradores de impostos. Guarde isso. E é lógico, na sua esperança messiânica, eles queriam homens como estes aqui, que pudessem fazê-los sentir um ar de triunfo. Eles não queriam alguém que os ensinasse a ter sangue de barata. Eles não queriam alguém que os ensinasse a suportar o inimigo. Eles queriam alguém que viesse trazer a esperança de uma guerra civil, uma guerra armada contra o romano. Eles estavam esperando isso. Sede, sabe? Faca na caveira. Eles estavam com sede de sangue. Eles só estavam esperando quem viria para guiá-los nisso. E no primeiro momento, Jesus de Nazaré parecia ser o candidato perfeito. Falava bem, colocava os fariseus e saduceus calados, os escribas da lei não tinham contra-argumentação. Esse era o homem. E mais, ele fazia curas, milagres. Ora, imagine participar de um exército cujo general, Jesus, tem o poder de ressuscitar mortos. O céu é o limite. Vamos enfrentar Roma, vamos invadir Roma, não vamos apenas expulsar os romanos de Judá, não. Nós vamos invadir a cidade deles. E se algum dentre nós morrer, Jesus tem o poder de nos ressuscitar. Se a espada do inimigo atravessar a nossa barriga, Jesus vai lá e cura, e está tudo bem. Ele ressuscitou morto, ele curou leproso. Se na caminhada para Roma faltar comida, ele multiplica pães e peixes e a gente não vai ter problema. Se a tempestade, ao atravessarmos de barco para o Mediterrâneo, se a tempestade nos abalar, ele com sua voz faz os ventos se calarem. Esse é o cara. Só que Jesus quebrou a perna da esperança messiânica deles quando ele começou a fazer um discurso que hoje eu, como cristão, e você, por respeito a Jesus, chamamos de discurso pacifista. Mas na época era um discurso, era um discurso de covardia. Olha o discurso de Jesus. Eu vou ler para vocês aqui só um pedacinho dele. Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E aí? Lembra aquela cena que eu imaginei do soldado argentino batendo numa mulher em praça pública? A vontade da gente é chegar lá e fazer justiça com as mãos. E Jesus fala, não, se ele bater na face, oferece a outra. Lembra o sujeito obrigando você a carregar a mochila dele 1 milha? Aí Jesus vem e fala, carregue 2. As pessoas não queriam esse tipo de Messias. Tinha alguma coisa errada com ele. Aliás, havia alguma coisa tão errada que o próprio séquito dele era meio antagônico. Porque ele tinha, entre os apóstolos dele, um chamado Simão o Zelote. E deixa eu explicar para vocês quem eram os zelotes. Os zelotes, eu vou pegar aqui para vocês a passagem, tá aqui, olha. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante, ele fala dos discípulos que ele escolheu, né? O versículo 1 está assim. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos e curar todo tipo de doença e enfermidade. Aí vai falando o nome dos discípulos. E fala Filipe e Bartolomeu,
Tomé, Mateus o publicano. Aqui já deu problema. Porque Mateus o publicano é Mateus o coletor de impostos. Lembra que eu falei que se tinha alguém que o judeu odiava mais que o romano, era o judeu cobrador de imposto? Mateus era aquele que parecia defender a política pró-romana. E Jesus o chamou. O outro que aparece logo aqui é Simão o Zelote. Deixa eu explicar essa expressão zelote. Zelote, ou como algumas traduções trazem, zelota, era um grupo que foi fundado por aquele Judas, o Galileu, que eu mencionei para vocês. Não confunda esse com o Judas que traiu Jesus, não tem nada a ver, é apenas o mesmo nome, tá bom? E esse grupo de zelotas, eles entravam em guerra contra os romanos e eles praticavam terrorismo. Por exemplo, eles sequestraram o secretário de Eliezer, que era chefe do Templo de Jerusalém, para pedir resgate. Eles saqueavam os cofres romanos. Eles puseram fogo no palácio de Herodes, que ficava na cidade de Séforis. Eles eram anarquistas mesmo. E um braço dos zelotas, que era ainda mais terrível, eram sicários, que tinham esse apelido porque eles andavam com uma faquinha desse tamanho aqui na manga e no meio da multidão eles assassinavam pessoas. E os sicários têm na lista deles de sequestro, terrorismo e outras coisas mais, o ato de terem matado 700 mulheres e crianças numa vila do En-Ged, porque os líderes da vila não aceitaram unir-se a eles na revolução. Isso é muito triste. Sabe esse rapaz que eu contei que teve todos os dentes da boca quebrados e o calcanhar também? O polegar quebrado das duas mãos? Ele foi torturado até quase a morte porque ele não aceitou participar do exército do governo do presidente da Síria. Então, a mesma coisa na época de Jesus. Os sicários e os zelotas dizem o seguinte: se você não está conosco, você é contra nós, então vamos destruir, vamos matar. Quando Jerusalém foi cercada pelos romanos no ano 70, esse grupo colocou fogo no armazém da cidade só para obrigar o povo, pela fome, a lutar contra os romanos. Percebeu? E aqui nós temos um deles no meio de Jesus. A Bíblia não diz como é que ficou a função de Levi Mateus como cobrador de impostos e de Simão o Zelote como revolucionário quando os dois vieram para o grupo de Jesus. Mas uma coisa eu posso deduzir. A mentalidade de uma pessoa não muda assim da noite para o dia. Eu tenho certeza que no grupo dos 12 apóstolos, esses dois aqui, ó, quebravam um pau com o outro. Eu tenho certeza. Tenho certeza. E não somente eles brigando um com o outro, um chamando o outro de covarde porque era cobrador de impostos, o outro chamando o primeiro também de covarde porque era de um grupo que matava mulheres e crianças. Imagina só. A Bíblia não conta, mas eu imagino que Jesus teve que muitas vezes acalmar os dois. E por que Jesus pegou pessoas de facções, de partidos tão diferentes e colocou ali no seu grupo? Talvez ele não queria ensinar algo que fosse maior e mais profundo do que a filosofia e a agenda de cada um dos partidos que aqueles dois seguiam. Algo a se pensar. Às vezes o pressuposto de Jesus é maior do que o pressuposto que eu estou seguindo. Agora, por que os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando? Bom, eu vou continuar aqui para vocês dizendo até uma coisa sobre Judas, já que eu mencionei o Judas Iscariotes. Existem alguns comentaristas, e eu concordo com eles, que acreditam que Judas não traiu Jesus porque queria a morte de Jesus. Ele queria provocar em Jesus uma situação em que Jesus se proclamasse rei. Porque Judas, juntamente com os outros, viram os poderes que Jesus tinha. E por que ele não fazia nada agora contra os romanos? Por que ele não proclamava logo a independência de Jerusalém? Todo mundo ia se juntar com ele. Pedro já tinha sua espada preparada ali. Mas Jesus não fazia nada. Então Judas, querendo dar uma ajudinha a Jesus, tramou a traição dele na esperança que quando os soldados cercassem Jesus, Jesus ia gritar, ia sair raio da sua mão, destruir todo mundo, e aí na sua fúria, Jesus ia proclamar a revolução. E depois ele talvez até iria agradecer a Judas por ter feito aquele ato que despertou para algo que ele deveria ter sido despertado. Judas, a bem da verdade, até roubava do grupo, mas Jesus iria perdoar isso, na sua opinião. Ele perdoou tanta gente que fez coisa errada, um dinheiro, um troquinho a mais que eu ponho no bolso, ele também vai perdoar.
João também, com seu irmão Tiago, imaginavam que ao Jesus proclamar esse reino com a libertação de Israel, eles seriam 2 dos primeiros ministros de Jesus. Negociação de cargos. E Barrabás? Onde Barrabás entra em tudo isso? É interessante que muita gente só pensa em Barrabás como um ladrão, porque aqui em João, no capítulo 18, verso 40, fala o seguinte: todos esses gritavam novamente, não este, na hora da crucifixão, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Algumas Bíblias trazem como Barrabás era um malfeitor ou um ladrão. Na verdade, a palavra que está por detrás aqui é lestai. Lestai, na sua forma plural, significa não apenas um ladrão, no sentido comum da palavra, mas alguém que usa de violência contra o outro para impor a sua agenda, especialmente a agenda política. Então, um lestai, ou os lestai, eram pessoas que eram como os zelotas, como acabei de falar, os sicários. A palavra comum em grego para ladrão é a palavra que da origem é kleptos. É a mesma palavra de kleptomania. Quem tem ele é kleptomaníaco. Então, kleptos é o ladrão, o que rouba, o que furta. Mas lestai refere-se mais àquele grupo de pessoas que não roubam por apenas roubar, eles têm uma agenda política. E nesse entorno de Jesus, uma pessoa que era assim, era bem vista, porque você sabe, quando um povo está sofrendo muito, o despertar de um líder revolucionário, ainda que ele seja violento, desperta a adesão do povo. Nós temos um exemplo aqui no Brasil com o Lampião. Lampião é uma figura controversa no Nordeste, porque muitos consideram Lampião um facínora, um bandido, mas em alguns rincões do Nordeste, Lampião ainda é aclamado como um herói do povo, e o cangaço ainda é revisto como sendo uma coisa boa, mesmo sabendo que eles mataram mulheres, torturaram alguns fazendeiros. Mesmo assim, alguns ainda veem nele um libertador. Emiliano Zapata para os mexicanos, Che Guevara lá para os cubanos. Então, mesmo que o líder seja sanguinário, violento, no momento desse, se ele tem sangue nos olhos e conclama o povo à libertação, o povo segue. E é curioso que os ladrões que estavam na cruz com Jesus também, que a gente só pensa neles como ladrões, eles também são chamados de lestai na Bíblia Sagrada, pelo Evangelho de Mateus. Quando fala que os ladrões jogavam impropérios, eles também são chamados de lestai. Então nós temos aqui 3 lestai: o Barrabás e os 2 malfeitores da cruz. E mais, quando eu vou ao texto de Lucas, que fala da crucifixão de Jesus, ele me dá algumas informações interessantes a respeito de Barrabás. Diz o seguinte, eu vou ler para vocês sobre Barrabás. Diz assim, olha, vamos ver aqui. Aqui, Lucas capítulo 23, verso 19. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. A Bíblia não fala que Barrabás estava preso porque ele roubou alguma coisa. Foi por causa de uma revolta e por estar envolvido num homicídio. Quando eu vou ao Evangelho de Marcos, capítulo 15, ele me dá uma outra informação importante a respeito de Barrabás. Diz aqui, olha, Marcos 15, verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Perceberam? Então Barrabás era um líder revolucionário. Ele tinha guerrilheiros com ele. Pessoas que faziam, como se diz, atos terroristas contra o governo, contra Roma. Então havia pessoas que gostavam de Barrabás. Aí faz sentido Pilatos trazer Barrabás e colocá-lo diante do povo, com a famosa frase sobre Jesus, et homo, como diz em latim, eis o homem. Tá bom, já que vocês querem mandar uma cartinha contra mim lá em Roma, porque eu quero soltar Jesus, então eu vou soltar um dos dois. Quem eu solto, Barrabás ou Jesus? Pilatos pensava, eles não vão ter coragem de pedir para eu soltar Barrabás,
que Barrabás, sim, é um inimigo declarado de Roma. Mas, para surpresa dele, o povo quis Barrabás. E faz todo sentido. Porque Jesus era um bom homem, mas ele não encaixava no perfil de líder que o povo queria. E o povo estava por demais cego pelas ideologias deles. Isso é muito sério. Sabe, quando você se apaixona demais por uma ideia, você começa a ficar meio idiota para ouvir qualquer contra-argumentação contrária a ela. O Nietzsche dizia que nada aprisiona mais uma pessoa do que as suas convicções. Eu não sei se foi nesse vídeo que eu citei isso, ou foi no outro que acabou ficando sem o som, mas essa frase do Nietzsche é forte. Por isso você tem que sempre pensar até que ponto as suas convicções não estão sendo uma prisão, uma armadilha, uma alienação que está impedindo você de entender o óbvio que o outro está querendo ensinar a você. Os discípulos, até os discípulos, apesar de sua sinceridade, estavam tão presos na ideologia ultra mega power nacionalista dos líderes judeus que depois de 3 anos e meio e mais 40 dias de convivência com o Cristo ressurreto, eles ainda não entendiam o que significava a vinda do reino e pediram a Jesus para responder quando é que ele ia restaurar o reino a Israel. Se demorou para eles entenderem, mesmo tendo um professor como Jesus, que dirá para nós? E aí você entende por que o povo pediu Pilatos que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. É claro, na propaganda do povo, Barrabás era um líder muito mais popular. Ele dava o que o povo queria. Eles queriam sangue, eles queriam revolta, eles queriam lutar contra Roma, eles queriam independência. E Barrabás era o símbolo encarnado de tudo aquilo. Coitados. Se eles soubessem que era o discurso pacifista de Jesus que iria ter triunfo. Os anos se passaram. E todos aqueles líderes rebeldes dos judeus terminaram em fracasso e levaram a multidão a morrer com eles. Jesus não. Hoje, se eu procurar em todos os continentes, em todos os países do mundo, por um seguidor de Judas o Galileu, por um seguidor de Barrabás, eu não vou encontrar. Mas se eu encontrar procurar os seguidores de Jesus, eles estão aí. E mesmo aqueles que morreram por amor a Jesus, vão ter a esperança da vida eterna. Coisa que nem Barrabás, nem os líderes revolucionários, os guerrilheiros judeus, poderiam dar aos seus seguidores. E então, se você estivesse ali em Jerusalém, quem você escolheria? Jesus ou Barrabás? Será que as suas convicções estão impedindo você de ver ou enxergar algumas realidades?